Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas, abordando principalmente o novo filme da Marvel. Então, vamos lá! Então pessoal, quem acompanha aqui o canal sabe muito bem, eu abordei praticamente todos os filmes bilionários da Marvel nesse quadro Clube da Bilheteria, porque já fazem cerca de 5 anos que eu tenho esse quadro em andamento aqui no canal, e vocês se lembram quando praticamente todos os filmes que a Marvel lançava faziam $1 bilhão, outros faziam $2 bilhões, outros fizeram 1,9 bilhão e assim por diante. Então a Marvel ela tinha atingido um patamar absurdamente alto, depois veio a pandemia, os números caíram consideravelmente, a gente viu o filme como, o Black Widow, a gente viu o filme do Shang-Chi, o filme dos Eternos, e a gente viu que a Marvel deu uma caída boa, só que essa queda não era a pior que a gente veria, porque parece que atualmente, em 2023, a Marvel está passando pelo seu pior momento, justamente porque o lançamento de $47 milhões do filme The Marvels, nesse último final de semana, foi o pior da história da empresa. Em 33 lançamentos, esse filme foi o pior de todos, e o ponto mais negativo de todos é que ele segue um filme que bateu a marca de $1 bilhão. Então a gente viu que o filme da Capitã Marvel bateu a marca de $1 bilhão, sofreu muitas críticas, a Brie Larson foi duramente criticada, inclusive por posicionamentos dela em entrevistas e assim por diante, só que de qualquer forma o filme não só bateu $1 bilhão, como bateu $1,1 bilhão, e agora a gente tá vendo que esse filme já é um dos maiores fracassos da história da empresa, provavelmente vai vir a se tornar o maior fracasso dentro do universo Marvel, ainda mais considerando o seu orçamento bastante inchado. No começo saíram notícias que o orçamento do filme seria baixo, que a Marvel estava um pouquinho mais pé no chão, que o orçamento seria de 150 milhões, só que aí começaram a sair reports que por causa de regravações, que por causa disso, por causa daquilo, pós-produção e assim por diante, o orçamento do filme chegou até $250 milhões, outros reports falando que foi na casa dos 220, mas de qualquer forma, o filme custou muito mais caro do que o previsto, o filme custou acima dos $200 milhões, então o filme tem que fazer muito dinheiro para se tornar lucrativo, e ele não vai fazer. Inclusive aqui no Brasil, o filme foi a pior estreia da Marvel aqui no Brasil. O Brasil ficou em 11º lugar entre os maiores mercados desse filme, sendo que normalmente é terceiro ou quarto, perde somente para os Estados Unidos, para a China e para o México, alguns outros países. Mas a gente tá vendo que a popularidade, não só dos filmes da Marvel, como do filme The Marvels, caiu bastante. Muitas pessoas voltando a falar, dos filmes de super-heróis, já estarem cansando as pessoas, das pessoas não estarem mais dando tanta atenção assim pra esse gênero, e isso a essa altura é um fato. A gente viu vários filmes da DC fracassando recentemente, e agora os filmes da Marvel começaram a seguir o mesmo sentido. Até a série de The Boys eu não tenho visto tantas pessoas falando a respeito, inclusive a série de Invencível, eu acho que o hype deu uma diminuída, da primeira para a segunda temporada, então acho que o gênero como um todo, mesmo os produtos que tentam dar um spin ali dentro do gênero, também não estão conseguindo atrair o mesmo público. Então aqui eu fiz um quadro extremamente trabalhoso, juntando todos os 33 filmes do universo Marvel até o momento, e eu já digo que não tem como eu espremer mais filmes aqui dentro, então os próximos filmes da Marvel eu vou colocar esse quadro e vou passar pro filme, não vai dar pra incluir o filme, porque é simplesmente um número surreal dentro da mesma franquia. Eu não tô incluindo aqui filmes dos X-Men, eu não tô incluindo nada além do universo cinematográfico da Marvel, que começou lá em 2008 com o filme Homem de Ferro. Vamos dar uma olhadinha bem rápida nas aberturas, eu não vou ler o valor final, se vocês quiserem, dá pra vocês olharem aqui, eu vou dar alguns zooms pra mostrar pra vocês, mas a gente começa com a abertura do filme do Homem de Ferro, que fez $98 milhões já na sua abertura, então o universo Marvel começou já com o pé na porta, com uma abertura aí histórica de 98 milhões, depois o filme do Hulk, com 55 milhões, Homem de Ferro 2, 128 milhões, Thor, 65 milhões, aí o Capitão América repetiu o que o filme do Thor fez, 65 milhões também, Vingadores fez 207, aí Homem de Ferro 3 veio na onda dos Vingadores e conseguiu fazer muito mais dinheiro do que os seus dois antecessores, abrindo com 174 milhões,
Aí Thor, o Mundo Sombrio, conseguiu fazer um pouco mais do que o primeiro, fez 85. Capitão América 2 a mesma coisa, fez 95. Guardiões da Galáxia, talvez uma das maiores surpresas do universo Marvel até hoje, abriu com 94 milhões. A Era de Ultron, 191 milhões de dólares. Homem-Formiga abriu com 57 milhões. Então o primeiro filme do Homem-Formiga teve uma abertura superior a esse filme The Marvels, que teoricamente seria uma sequência de Capitã Marvel. Aí a gente avança para Guerra Civil, que seria praticamente Vingadores 2.5, né, que fez 179 milhões. Doutor Estranho com 85, Guardiões da Galáxia com 146, Homem-Aranha, a grande estreia do Homem-Aranha no universo Marvel, 117, Thor Ragnarok com 122, Pantera Negra com 202 milhões de dólares, depois Vingadores Guerra Infinita, que parecia ser o teto ali com 257 milhões, muitas pessoas começaram a se questionar, será que Ultimato vai ter potencial para bater essa abertura histórica de Guerra Infinita? E foi justamente isso que o filme fez. Mas antes, né, teve Homem-Formiga Vespa com 75 milhões, Capitã Marvel com 153 e finalmente Vingadores Ultimato com 357 milhões de dólares. Então o filme pegou o que Guerra Infinita tinha feito e adicionou uma abertura do Homem de Ferro, praticamente 100 milhões de dólares a mais. Por isso eu acho que Vingadores Ultimato é um dos maiores fenômenos da história do cinema. E aí a gente começa a entrar na Era das Trevas, né? Porque a gente vê Homem-Aranha, tudo bem, teve uma abertura boa, 92 milhões, acabou batendo a marca de 1 bilhão. Só que aí começou a pandemia, a gente vê que Viúva Negra abriu com 80 milhões, Shang-Chi abriu com 75, Eternos abriu com 71, depois veio o Homem-Aranha, né, com 260 milhões de dólares, uma abertura gigantesca, porque conseguiu o feito, né, de juntar os 3 Homem-Aranhas, as 3 versões diferentes. Com certeza todos vocês assistiram esse filme. Depois Doutor Estranho com 187, Thor, Amor e Trovão com 144, Pantera Negra 2 com 181 milhões de abertura, Quantum Mania com 106, Guardiões da Galáxia 2, Guardiões da Galáxia Volume 3, na verdade, com 118 milhões, e o filme das Marvels, né, como eu falei, com 47 milhões de dólares. Então essa abertura não tem como negar que é um desastre. No início, né, quando começaram as análises, muitas pessoas estavam falando que o filme abriria na faixa dos 100 milhões, entre 80, 85 e 100 milhões de dólares, porque basta você olhar o histórico do universo Marvel. Eu vou dar um pause aqui no quadrinho para vocês darem uma olhada, quantos dos últimos filmes bateram a marca de 100 milhões no primeiro final de semana. Isso se a gente não considerar os filmes que abriram na pandemia, porque com certeza Viúva Negra, Shang-Chi e Os Eternos teriam uma abertura acima de 100 milhões de dólares se eles tivessem aberto em um período normal. Então se a gente olhar, ó, todos os filmes aí dos últimos anos abriram acima de 100 milhões. O último que tinha uma abertura abaixo dos 100 milhões foi Homem-Formiga e a Vespa. E eu decidi ir um pouco além, separando as piores aberturas. Obviamente, se você prestou atenção no quadro anterior, você percebeu quais foram as piores aberturas. Mas a gente começa com o filme As Marvels, com 47 milhões. O Incrível Hulk, com 55 milhões. Homem-Formiga, com 57. Capitão América com 65, Thor com 65 e Doutor Estranho com 75 milhões de dólares. Vale vocês perceberem que todos esses são os filmes originais dos personagens. Então a gente tem o primeiro filme do Hulk, tem o primeiro filme do Homem-Formiga, o primeiro filme do Thor, do Capitão América, do Doutor Estranho. O único filme que não está introduzindo um personagem, pelo menos o personagem principal, é justamente o filme The Marvels. Isso mostra que o fracasso do filme é ainda maior do que a gente imagina, porque não é um filme de origem. E essa abertura terrível coloca o filme das Marvels como a pior abertura do gênero de super-heróis em 2023? Felizmente pra Marvel não, porque se a Marvel tá mal, a DC tá ainda pior. A gente não sabe o que vai ser desse universo do James Gunn, né? Só que os resultados não têm sido muito bons pra essa reta final desse mundo DC pré-James Gunn. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o filme do Homem-Aranha, né, o filme animado Across the Spider-Verse, abriu com 120 milhões de dólares, então um filme animado, né, abriu com um resultado absurdamente alto. Depois Guardiões da Galáxia Volume 3, 118 milhões, Quantum Mania, 106 milhões, o filme do Flash, 55 milhões,
Depois as Marvels com 47 milhões, eu vou fazer a atualização fim de semana após fim de semana. É um comparativo bem interessante que as pessoas gostaram, né, quando eu fiz a respeito dos outros filmes. Aí a gente tem o filme Shazam 2 com 30 milhões. Então, mesmo o filme The Marvels teve uma abertura bem acima do filme Shazam 2, que também é uma sequência. E finalmente Besouro Azul com 25 milhões de dólares. Eu acredito que o filme das Marvels, pelo apelo internacional, né, da marca Marvel, eu acho que vai acabar ficando à frente desses dois. Eu não sei se vai ter potencial para bater o filme do Flash, mas a abertura internacional ficou aquém da abertura internacional do Flash, porque o filme chegou a somente 110 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Então o filme fez mais dinheiro fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, mas ainda não é um resultado avassalador. Como eu disse, no Brasil o filme teve um resultado muito ruim e em vários outros países também. E aqui, só pela piada, né, eu comparei o filme da Capitã Marvel com o filme The Marvels, começando pelo orçamento, 175 milhões de dólares contra 250 milhões de dólares, a abertura de 153 milhões de dólares de Capitã Marvel contra 47 milhões, possivelmente a maior queda da história aí de um filme e da sua sequência. Eu posso estar enganado, né, mas eu vou dar uma pesquisada para ver se isso é de fato real. Se tem algum filme meio óbvio aí, digam aqui nos comentários também. E o resultado final, por enquanto, as Marvels com 110 milhões e Capitã Marvel com 1,131 bilhão de dólares. Então falta somente 1 bilhão de dólares, mais ou menos, para o filme As Marvels alcançar o filme Capitã Marvel. Mas agora vamos dar uma olhadinha rápida no restante do Top 5, começando pelo número 2, que é Five Nights at Freddy's, né? O filme continua trazendo bastante dinheiro, caiu 52% e fez mais 9 milhões de dólares. O total do filme tá excelente considerando o orçamento. O filme já bateu 10 vezes, né? Como eu falei, tem lugares que falam que o filme custou 20 milhões, tem lugares que falam que custou 25. Eu tô sendo mais, né, conservador, digamos assim, colocando o valor mais alto, 25 milhões, só que o filme já bateu 251 milhões de dólares. Então eu diria que o filme, em termos de resultado nas bilheterias, é um grande fenômeno nesse ano de 2023. Outro filme que continua no top 5, né, depois de algumas semanas, é o filme da Taylor Swift, The Eras Tour, que é o filme, né, da turnê dela, que bateu recordes históricos aí. A Taylor Swift é de longe hoje a maior celebridade lá nos Estados Unidos, pelo menos é o que todo mundo tá falando por lá, né? Aqui a percepção é um pouco diferente, porque eu acho que a Taylor Swift nunca chegou a atingir o mesmo nível de popularidade. Ela é sim muito famosa aqui no Brasil, mas eu acho que lá nos Estados Unidos a gente tá vendo que a popularidade dela tá em outro patamar, e o filme chegou a 240 milhões de dólares mundialmente. Ainda não é o suficiente para bater o filme do Michael Jackson, mas foi logo depois da morte do cantor, então a situação é um pouco diferente. Eu acho que esse filme pode abrir novas portas aí, já tem outras grandes cantoras, inclusive eu acho que a Beyoncé tá fazendo algo parecido. Eu vou noticiando aqui conforme essas notícias forem saindo. Na quarta posição ficou o filme da Sofia Coppola, que é o filme Priscila. É um filme da A24 que custou 20 milhões de dólares, então o resultado não está sendo tão positivo assim, mas o filme caiu somente 5% e trouxe mais quase 5 milhões de dólares nesse final de semana. É um resultado muito bom, né, para um filme menor, para um filme mais autoral. Então eu imagino que a A24 vai conseguir trazer o dinheiro de volta de alguma forma, seja vendendo para algum serviço de streaming, seja através de VOD, né, seja através de alguma outra forma que os estúdios têm hoje de trazer dinheiro. E fechando o top 5, né, com uma corrida maior até do que eu esperava, o filme Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, estrelado pelo Robert De Niro, estrelado também pelo Leonardo DiCaprio. O filme fez mais 4,650 milhões de dólares e chega a 137 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que não é um resultado sensacional e é um resultado terrível se a gente considerar o orçamento de 200 milhões de dólares. Mas como eu já expliquei várias vezes nos vídeos anteriores, o compromisso não é só da Paramount, né? O compromisso é principalmente do Apple TV Plus, porque esse filme foi produzido para ser um filme do Apple TV Plus. Então eu imagino que a Apple vai ficar satisfeita quando esse filme chegar no serviço de streaming. Talvez eles não investissem mais esse valor hoje, considerando o panorama atual, né, desse mundo dos streamings, mas na época todo mundo estava brigando aí para ter o próximo filme do Martin Scorsese.
E mesmo sem ajustar pela inflação, o filme ainda está distante dos seus concorrentes, né, de outros grandes filmes do diretor Martin Scorsese, como Gangue de Nova York, O Aviador, Os Infiltrados, Ilha do Medo e O Lobo de Wall Street. E fora do top 5 ficou o filme Patrulha Canina 2, que como vocês podem ver, continua dando um baile no seu antecessor, mesmo com um orçamento semelhante. Os dois filmes tiveram resultados muito bons para Paramount e esse filme está tendo um resultado ainda melhor. Então, para não estender muito o vídeo, que eu sei que eu deixei para gravar o vídeo bastante tarde, né? Eu fui no show do Roger Waters ontem e eu cheguei de São Paulo, né? Então eu tinha algumas coisas para resolver. Eu acabei não conseguindo focar no Clube da Bilheteria até mais à noite, mas de qualquer forma eu vou soltar o vídeo ainda no domingo, mesmo que já seja madrugada de domingo para segunda. Então o top 5 de 2023 no mercado norte-americano é o seguinte: Barbie com 636 milhões, Super Mario com 574, Spider-Man com 381, Guardiões da Galáxia com 358 e Oppenheimer com 325 milhões de dólares. E o top 5 internacional se manteve basicamente o mesmo, Barbie com 1,441 bilhão de dólares, Super Mario com 1,361 bilhão, Oppenheimer com 948 milhões, Guardiões da Galáxia com 845 e Velozes e Furiosos com 714 milhões de dólares. Então, pessoal, o que vocês acham do resultado do filme As Marvels? Vocês acham que a Marvel vai continuar caindo? Até quando vocês acham que a Marvel vai continuar caindo? E vocês acham que alguma grande decisão deve ser tomada internamente pela Disney? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.